Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer por essa manhã tão agradável, te agradecer por esse mês de julho que o Senhor nos concede, essa oportunidade de debruçarmos na tua palavra, Pai, de ouvirmos um pouco mais de ti, conhecer um pouco mais da sua mente e do seu coração, Pai. Nos ensine, que o seu Santo Espírito nos provoque, Pai, a de fato investigar a sua palavra e ouvir mais do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Eu queria começar colocando um texto aqui para vocês. Tá mais ou menos, dá para ler. E queria ver quem de vocês conhece. O texto fala assim: desenvolver na igreja um espírito pessoal e comunitário de louvor e adoração a Deus, inspirando crentes e não crentes a desejarem estar em sua presença. Alguém já ouviu esse texto? Já viu isso aqui? Já? Algumas pessoas já viram. Alguns já viram. Sabem do que se trata isso? É a missão do Ministério de Adoração e Artes aqui da igreja, né? Foi elaborado pelo próprio grupo, né, algum tempo atrás, e essa é a nossa missão. Olha só que desafiador, né? Desenvolver na igreja um espírito pessoal e comunitário de louvor e adoração a Deus, inspirando crentes e não crentes a desejarem estar em sua presença. Quem daqui do grupo está de alguma forma envolvido com o ministério? Trabalha no ministério, serve lá? Bastante gente, legal. Esse curso a gente tem como meta aqui no ministério, pelo menos uma vez por ano, a gente ministrar algum tipo de treinamento para o pessoal do ministério. E a proposta de fazer esse curso é trazer não só para o pessoal do ministério, mas para a igreja toda algum assunto que seja relevante para a comunidade. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E eu queria começar fazendo uma pequena revisão, porque a gente tem feito uma série aqui de classes, e a gente começou lá em 2019, pelo menos essa sequência que a gente tem feito aqui agora, e eu queria fazer uma revisãozinha rápida com vocês aqui, tá? O que a gente já estudou até aqui? Lá em 2019, a gente deu um curso aqui que chamava Verdadeira Adoração. Baseado num livro do John MacArthur, né, A Essência da Verdadeira Adoração. E a gente explorou bastante sobre conceitos de adoração, né? O que o Senhor fala sobre adoração? Qual é a mente do Senhor a respeito de adoração? A gente tem dificuldade, às vezes, de saber e de entender isso, né? O que será que Deus fala a respeito disso? Precisamos conhecer, né? E a gente trabalhou bastante num texto, e aí eu vou chegando já um pouco na conclusão do curso, né? Um texto que dizia o seguinte aqui. Está lá em João 4, né? Qual que é o contexto aqui, né? Vamos primeiro ler o texto. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto aqui, ele intriga, né? Porque fala assim, que são esses os adoradores que o Pai procura. Se a gente quer estudar sobre adoração, e a gente quer se enxergar como verdadeiros adoradores, o Senhor está procurando esse tipo de adorador. Então, quem que é esse tipo de adorador? Será que a gente se encaixa aqui, né? E aí ele fala que Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem se lembra do contexto desse texto aqui? Da mulher samaritana no poço. Se lembram disso? Então estava a mulher samaritana lá, o Senhor Jesus estava sentado, né? Queria tomar água, e ela chegou lá para tirar água, né? E aí teve toda aquela conversa do Senhor Jesus com ela, né? E aí, se vocês bem se lembram, né, ela começou a questionar Jesus de algumas coisas,
Jesus apontou pecado na vida dela, né? E aí parece que meio para desviar o assunto, ela, então, mas vamos lá, né? Os judeus falam que a gente tem que adorar lá no templo, né? E aqui em Samaria é aqui. O que é de verdade, Senhor? E aí Jesus começa a falar e ele passa por esse texto aqui. Ele fala assim, no fundo, e isso a gente estudou bastante no curso, que assim, a adoração ao Senhor não se restringe a templo, não se restringe a um lugar. Ele pode ser feito e deve ser feito em qualquer lugar. Né? E aí o contexto justamente é esse, né? Ele fala que Deus é espírito. Né? Então está chegando o momento, e já chegou, em que Deus vai ser adorado em espírito e em verdade. E a gente começou a explorar um pouco disso, né, do em espírito e em verdade. Salmo 51, Davi fala assim, né, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi falando isso para o Senhor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não está preocupado com os sacrifícios. Deus não está preocupado com o templo. Deus não está preocupado com o ritual. Deus está preocupado com o espírito quebrantado. Então a sua adoração, ela precisa começar no seu espírito. Um espírito quebrantado. E deve conter o quê? Ele deve ser baseado na verdade. E aí vem esse texto aqui que está lá em João 17, de 13 a 19, que diz assim: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Só uma pausa aqui. O contexto disso é o próprio Senhor Jesus falando aqui, né? E ele está algumas horas, alguns dias, algumas horas antes de ser preso, né? Ele está com os seus discípulos e ele começa a fazer essa oração. Aí ele segue: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Né? Então, o que Jesus diz aqui? Que a palavra do Senhor é a verdade. Então, quando o Senhor nos diz que Ele busca, o Senhor Jesus diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus busca adoradores com espírito contrito, que o adorem baseado na sua palavra. Essa é a adoração que é aceitável ao Senhor. E aí, mais para o final do curso, a gente viu uma frase lá do John MacArthur em que ele faz um bom resumo da adoração. Né? Ele fala assim: a adoração é o nosso mais íntimo ser, espírito, né? Respondendo com louvor por tudo que Deus é, mediante nossas atitudes, ações, pensamentos e obras, com base na verdade de Deus, tal como Ele a nós se revelou, através da palavra dele. Muito bem, passamos por vários outros conceitos, tá? Aqui é bem um resumão mesmo de quais são os adoradores que Deus busca, né? Qual que é a essência da adoração. E esse foi o nosso curso. Depois, 2022, no meio aí teve pandemia, né? Não tivemos curso, né? E aí, passada a pandemia, voltamos aqui, e aí o nosso curso foi a adoração na igreja. Legal, então estudamos sobre adoração, né? O que Deus pensa a respeito da adoração, como que isso se aplica na igreja, né? Como é que a gente faz para adorar na igreja? Em Efésios 5 diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, né, que interessante, né? Ele está descrevendo a comunidade cristã reunida, né? E ele está falando, está praticamente descrevendo uma festa aqui, né? Olha só, ele começa a falar assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha que interessante, né? Ele está comparando o vinho com o Espírito, né? E aí, talvez a gente possa até aqui tirar algumas lições, né? Então, assim, eu posso me encher do Espírito num nível semelhante a alguém que se enche de vinho e que está embriagado, né? É isso que o texto está falando, né? Eu devo buscar, né, o Espírito de forma que ele me preencha, de forma que ele decida por mim, né? Porque na hora que a gente toma muito vinho, né, muitas vezes a gente não decide por nós mesmos, é o vinho que decide, né? Então, que o Senhor tenha esse papel na nossa vida, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nós passamos nesse curso também a gente fez um panorama, né? Como é que é a adoração na Bíblia? Como é que era lá desde o Antigo Testamento, né, a adoração, né? Depois no Novo Testamento a gente passou pela igreja primitiva, né? Passamos um pouco pela história da igreja, a gente gastou um bom tempo ali falando da igreja reformada, né? Depois a gente veio para a igreja contemporânea, como é que é nos dias de hoje. Falamos um pouco de como é que é a adoração, louvor e adoração da nossa igreja. A gente passou um pouco por isso também, né? Esse foi o contexto aqui. E algumas lições que a gente tirou interessantes ali, né? Lá em Atos, descrevendo a igreja primitiva, o texto diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha só, é o povo reunido, né, aprendendo sobre o Senhor, vivendo os desafios que o Senhor Jesus colocou para a igreja, né, vivendo na prática, demonstrando isso. E o destaque aqui, né, louvando a Deus, ou seja, nesses encontros tinha bastante louvor, né, e eles contavam com a simpatia do povo. O povo via isso e simpatizava com isso, né? E olha o efeito que isso causava, né, no povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, a adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor, dentro de um contexto de uma vida entregue ao Senhor, produz efeitos ao seu redor, produz efeitos não só na igreja, mas a quem está em volta também. Outro texto aqui em Atos ainda também. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Contexto aqui, né? Se os outros presos os ouviam, eu acho que eles não estavam lá cantando na porta, estavam cantando lá dentro, né? O contexto é que eles haviam sido presos, né? Se você pega o texto lá, eles tinham passado por um tipo de um julgamento. Eles tinham sido açoitados bastante e foram para a prisão. E na prisão, essa aqui era a postura deles. Eles ficaram lá o tempo todo orando e cantando hinos, né? E os presos em volta ouvindo. Aí vocês se lembram o que aconteceu logo em seguida aqui? O que aconteceu? Teve um tremor, teve um terremoto lá, né, nessa hora aí. E as correntes que prendiam se romperam, todos ficaram livres ali, né? E aí o carcereiro veio desesperado. Ele falou: pronto, agora eu estou morto, né? E antes já tinham dito para ele: ó, fica de olho nesses caras, né? E aí ele chega lá e vê que as correntes tinham sido quebradas, né? A cadeia estava aberta, mas ele chegou lá e Paulo falou para ele: calma, fica tranquilo, tá todo mundo aqui, ninguém foi embora. E depois o que aconteceu? Ele ficou tão admirado com aquilo e ele falou assim: me fala, como é que eu consigo essa salvação? Como é que eu me aproprio disso? Levou eles para a casa dele,
passaram a noite lá com ele, e depois tanto ele quanto a família se converteram ao Senhor. Então veja só, né, o efeito que estar em oração, cantando hinos a Deus, pode causar na comunidade em volta. O autor de um dos livros que a gente usou como base lá para o curso também, Kit Getty, ele diz o seguinte: a visão e o som de uma congregação cantando louvores a Deus juntos é um testemunho radical em meio a uma cultura que rejeita a Deus e abraça o individualismo. Nosso cântico é a manifestação pública daquilo que cremos. Pessoal, acho que mais do que nunca, eu não sei se vocês têm essa sensação também, nós estamos num ambiente cada vez mais hostil às coisas do Senhor, né? Cada vez mais individualista, né? Acho que a gente sempre teve essa percepção, mas eu acho que as coisas têm ficado cada vez piores, né, nesse sentido. E talvez para nós seja um desafio mesmo, né? A gente cantar, a gente falar das coisas do Senhor. Parece que a hora que tem gente por perto que não é da igreja, às vezes a gente pode ficar meio receoso. Ah, será que eu vou escutar essa música? O cara vai perceber que é música gospel, né? O que será que ele vai achar de mim, né? A grande verdade é essa, que nosso cântico é a manifestação do que a gente acredita, manifestação pública. E a verdade é que a palavra age nas pessoas, né, independente da gente. Então nós temos que nos posicionar, né, que é assim que o Senhor vai agir, é assim que o Senhor vai alcançar as pessoas, usando a gente. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Então o curso foi nessa linha aí, tá? Passamos aí pela história da igreja, né, pela história da adoração na igreja, falamos sobre estilos musicais, né, falamos bastante de como é que isso funciona na nossa própria igreja, as preferências, se preferência tem valor ou não. A gente não vai deixar de passar por coisas semelhantes nesse curso, tá? A gente também vai abordar algumas, então quem não fez os outros, não se preocupe. O conteúdo também tem na internet, se vocês quiserem buscar lá, esses 2 cursos tem lá também. Mas vamos então para o nosso assunto. O assunto do nosso curso aqui. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 11. Romanos 11, vamos lá para o versículo 33, até o finalzinho dele. Tem um subtítulo aqui, né, que não é Palavra do Senhor, mas ilustra bem aqui, que diz assim: Hino de louvor a Deus. E aí, versículo 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Gente, eu até procurei se tinha canção, hino com esse texto aqui. Eu achei, então tem, né? Eu achei, mas não conhecia, gente. Aí eu ouvi assim, falei, não conheço. Tem uma galera aí, tá torcida aí. Os fãs. Mas olha só que interessante, né? É legal também a gente ver o contexto em que isso está, tá? Esse texto. Nosso texto base não vai ser esse. Vai ser muito próximo dele. Mas o contexto é interessante, é Paulo falando para os romanos a respeito dos judeus, né? E falando assim, eles rejeitaram, a palavra chegou a eles e eles rejeitaram a palavra. E aí o que Deus fez?
Deus abriu a palavra aos gentios. Vocês foram alcançados. Né? Então Paulo está falando isso para eles. E aí, cantado esse hino aqui, né, de louvor a Deus, aliás, fantástico, né? Principalmente o 36 ali. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aí vem Romanos 12, 1. Super conhecido de todos nós, né? Mas vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Deixa eu pôr aqui o texto. Olha só que interessante, né? Ele está falando com um povo que é gentil, né? Falou o contexto a respeito do povo judeu, né? E aí ele chega nesse texto aqui e começa a falar sobre sacrifício, né? Estranho, né? Porque é um povo, teoricamente, não estaria habituado com esse conceito, né, de sacrifício ao Senhor. Um destaque aqui, que eu destaquei aqui na tela também, né, é que ele fala assim, rogo pelas misericórdias de Deus. Isso aqui já é uma coisa interessante de se pensar, né? Existe uma motivação bastante interessante para a gente falar sobre sacrifício vivo, santo e agradável, né? Que são as misericórdias do Senhor. Que misericórdias são essas, né? Aí eu fiz uma nuvem de palavras aqui que talvez ajude a gente um pouquinho a se relembrar, né, sobre misericórdias do Senhor. Então, o conforto que o Senhor nos concede, né, a reconciliação, a honra, a paz eterna, a santificação, liberdade, justificação, glória, sabedoria, paciência, bondade, o próprio Espírito Santo que habita em nós. Existe misericórdia maior do que a gente ter o Espírito do Senhor habitando em nós. Amor eterno, esperança, perdão, segurança, graça eterna, intercessão, poder da intercessão, fé salvadora, a vida eterna, força que vem do Senhor, alegria eterna que não tem fim, e a justiça verdadeira que vem do Senhor. Essas são misericórdias do Senhor. Né? Paulo diz assim, relembre-se disso, eu rogo pelas misericórdias do Senhor que nós façamos isso. E aí ele vai para falar o que é o isso. Né? Ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Se ofereçam em sacrifício. Pessoal, sacrifício. Né? Para eles, era algo, talvez para os gentios, não no contexto dos judeus, entender o sacrifício ao Senhor, mas sacrifício com certeza todos eles conheciam e a gente também ouve bastante falar. Né? É estranho o conceito de sacrifício e vivo. Né? Porque que o sacrifício, o que ele exige? Morte. Né? O sacrifício vivo é estranho. Né? Mas no contexto do Antigo Testamento, nós tínhamos sacrifícios estabelecidos na palavra. Né? Tá bom, para que serviu o sacrifício, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ouvir um pouco de vocês. Por que no Antigo Testamento tinha sacrifício? Por que tinha que matar bicho? Por quê? Para perdoar os pecados? O que mais? Gratidão? Uma expressão de gratidão através de oferta de sacrifícios? O que mais? Por que o bicho tinha que morrer, gente? Por que para perdão de pecados precisava matar um bicho? Muito bem. A consequência do pecado é a morte. Então ali está um reflexo da morte causando, do pecado causando morte. Né? No caso ali de um animal. Agora,
Se eu pequei, por que o bicho precisa morrer e não eu? Hã? Ah, muito bem. É um sacrifício em substituição, né? Ele substitui a minha morte, então deveria ser a minha, certo? Se o pecado traz morte e eu pequei, eu deveria morrer. Para que eu não morra, o que o Senhor providenciou? Sacrifício, um animal. Mas aquele animal morrendo, ele traz perdão total dos pecados? É isso? Não. O que ele faz? Ele cobre pecados, né? Ele cobre aquela culpa daquele pecado. Só que aquele sacrifício, ele apontava algo diferente. Ele apontava para quem? Hã? Ele apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Olha só nessa. Ih, tá ruim a imagem aqui, né? Tá escurinho. Mas dá para ver que é um cordeirinho aqui, tá amarradinho, tá amarrado as patinhas dele, preparado para a morte, né? A legenda aqui, ó, boa. Ajudou um pouquinho. Ó, a legenda ali diz o seguinte: essa pintura chama-se Agnus Dei. Conhece a música? Agnus Dei. O que significa Agnus Dei? Alguém sabe? Cordeiro de Deus. Né? Agnus Dei, de um pintor ali, foi pintado entre 1635 e 1640, está lá no Museu del Prado, em Madrid, essa pintura. Né? Então, pessoal, Deus estabeleceu rituais para que apontassem para o Senhor Jesus, né? Para que as pessoas pudessem olhar e falar assim, bom, meu pecado me impede de me relacionar com o Senhor, me impede de eu ter intimidade com o Senhor, não posso me aproximar dele por causa do meu pecado. E aí Deus mostra, então, através do sacrifício, alguém morre, né, substitui você para que você possa ter acesso. Isso apontava para o Senhor Jesus. E aqui, Paulo está falando de um sacrifício diferente. Né? Ele está falando de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá em Hebreus, gente, o autor fala o seguinte, né, em Hebreus 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Pausazinha aqui. Lembrem-se que o sacrifício era feito no tabernáculo, né? Tinha que ter todo um ritual, não era qualquer um que poderia lá apresentar, tinha que ter um sacerdote. Quem podia entrar nas áreas mais restritas, né, no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. E aqui está falando que Cristo veio como sumo sacerdote. E que ele adentrou num tabernáculo que é maior e mais perfeito, porque não é humano. Né? E aí ele segue falando assim, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então é isso que ele está falando. Né? Aquele sacrifício lá do animal aponta para esse sacrifício do Senhor Jesus, que foi definitivo. Porque vocês se lembram, né? Os sacrifícios lá eram periódicos. Né? De tempo em tempo o pessoal tinha que ir lá. Né? Tinha vários momentos, várias festas, vários tipos de oferta, mas tinha o sacrifício ali de expiação e o cara tinha que ir lá naquela região do templo para poder fazer os sacrifícios dele. E aqui Jesus fez um só, com o próprio sangue dele, de uma vez por todas. E aí a gente voltando então para o nosso texto lá, né? Fala assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, né? Por que vivo? Romanos 8, 11 a 13 diz assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Os nossos corpos mortais são revividos pelo sacrifício de Jesus.
por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estando em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Estamos em dívida. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então olha só, nós somos povo de um Deus que é vivo, de um Senhor que morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou, né, e que nos trouxe vida. Então faz todo sentido a gente pensar num sacrifício que é vivo, não é morte, não envolve morte, mas envolve vida. É um sacrifício santo. O que é santo? Separado. Separado é santo. Separado com um propósito específico, né? Então, vamos ler aqui. Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem volta da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Então vejam só, né? Como instrumentos de justiça. É o nosso corpo, a nossa vida separada com um propósito específico. Né, com o propósito de sermos instrumentos de justiça de Deus aqui nessa terra. Então faz sentido. Nós estamos falando de um sacrifício que envolve vida, de um Senhor que trouxe vida, né, um sacrifício que é santo, né, onde nós somos separados com um propósito específico. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Né? Eu estava vendo um texto aqui, eu achei bem interessante, né? Em vista do sacrifício supremo de Jesus, que é essa descrição toda que a gente viu aqui, que Jesus fez por nós, isso é simplesmente racional. Lembra que lá falava que a gente tem uma dívida? Né? Então, nada mais racional do que falar assim, ok, se Deus trouxe para mim libertação, salvação, né, dos meus pecados, de uma forma tão maravilhosa, Ele deu a vida dele para que eu tivesse vida, né? Nada mais racional do que eu dedicar toda a minha vida para Ele. Né? De que forma? A minha vida cotidiana, né? Minha vida cotidiana de uma forma santificada, de uma forma separada para Ele. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Conceitos que eu acho que nós estamos habituados aqui, né? Então nós vimos aqui, né? Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. No intervalo aqui, estava conversando com o Fabrício aqui, né? A gente falando um pouco sobre sacrifício, né? E aí, pessoal, que algumas coisas são bem óbvias para a gente que já está na igreja, mas quando a gente muitas vezes é questionado, né, por parentes, né, quantos aqui têm origem católica de família? Bastante gente, né? Muitos, pessoal, a galera daqui acho que é tudo de família já crente já, nasceu em berço crente. Aqui o pessoal daqui levantou a mão. Eu também, tá? Sou de origem católica, família católica. Já o Davi, de família crente. Obrigado. Então, é um desafio grande, né, pessoal? Porque assim, a gente fala de sacrifício, né? Na mentalidade católica está muito forte aquela coisa de assim, eu tenho que fazer coisas boas, né? Eu tenho que fazer coisas para ser merecedor de salvação. Né? Então, é uma vida dedicada a um equilíbrio que nunca vai acontecer, né? Quantidade de coisas ruins que eu faço aqui com quantidade de coisas boas que eu faço para compensar. É uma balança que não se equilibra,
né? Porque um pecado só que eu cometa, eu já sou merecedor de morte, né? De morte. Então tudo que a gente falou até aqui, o que a gente estava falando? A gente estava falando do sacrifício de salvação, sacrifício para se alcançar salvação, né? E que não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver. Às vezes, para os nossos parentes, né, de quem tem origem católica e tal, pode parecer arrogante para amigos, às vezes a gente falar, né? Ah, mas você acha que você vai para o céu? Eu sei que eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. Isso às vezes soa muito arrogante para as pessoas. Pô, meu cara. Por quê? Porque na mentalidade deles, tá que eu tenho que fazer coisas. Pô, então o cara se acha um santinho, né? Mas você faz isso e aquilo que eu já vi. Faço. Né? Então é um dilema isso. É um dilema. Ah, então, beleza. Se eu fui resgatado, se eu fui salvo pelo sacrifício de Jesus, não pelo meu mérito, então eu estou liberado. Posso fazer o que quiser. A gente às vezes ouve isso também de parentes, né? Ah, então tá liberado, faz o que quiser. Quer dizer que se o cara mata alguém, não sei o que, né? Vários argumentos que a gente está super acostumado a ouvir. Né? Não, não, minha vida foi transformada. O que a gente viu aqui? É que eu tenho uma dívida. Eu não tenho uma dívida de salvação. Essa eu não posso pagar. Essa foi paga pelo Senhor Jesus. Eu tenho uma dívida de constrangimento. Jesus deu a vida dele por mim. Agora eu tenho a minha vida aqui, em que eu tenho que dedicar 100% a ele. Tem que ter um propósito só. Lembra lá de Romanos 11, quando a gente terminou o texto lá, né? Dele para ele e por ele são todas as coisas. Né? A ele seja toda a glória. É só para ele. Então a minha vida, ela não existe para mim. Eu não fui resgatado e salvo para eu viver de boa. Não. Agora eu tenho um propósito. Agora eu sou servo de alguém, servo do Senhor Jesus. Antes eu era servo da carne, né, para fazer as coisas da carne. Agora eu sou servo do Senhor Jesus. Eu não tenho vida própria. A minha vida é do Senhor Jesus. É assim que a gente tem que viver, pessoal. Se a gente não está com essa mentalidade, tem alguma coisa errada. Por que nós estamos falando disso nesse curso aqui? Né? Nós estamos falando de adoração. Não é? O tema não é adoração. A gente vem aqui na igreja, participa do louvor. Né? Quem foi na ceia hoje? A maioria. Muito bem. Fomos lá na ceia, cantamos algumas músicas muito agradáveis, muito boas de se cantar, muito gostosas de se cantar. Estávamos adorando ao Senhor, né? Como igreja. Imagina, com esse frio. Te acordou? Quem veio na festa junina hoje? Festa caipira? Vários também vieram. Né? Viemos, estava frio. Hoje a gente acordou cedinho, frio. Vamos lá na igreja. Né? Gente, algo acontece quando a igreja do Senhor se reúne para adorar ao Senhor. Tá? A gente não faz isso por um ritual. Lembre-se, o Senhor Jesus veio e morreu para não ter mais ritual. Então a gente não faz isso por ritual. A gente faz isso porque nós somos um corpo agora. E quando a gente se reúne e adora o Senhor em corpo, em igreja, coisas acontecem. Então isso tem uma importância, tem uma relevância muito grande para a nossa vida. Mas beleza, tá bom. Então eu passo a semana inteira esperando chegar o domingo, porque lá eu vou me encontrar com o povo de Deus e lá nós vamos adorar ao Senhor. Porque é lá que tem as músicas top, que tem o Zébio lá dirige, né? Tem o Davizinho, né? Não, pessoal. Que a nossa adoração aqui na igreja, como comunidade, ela tem que ser reflexo de uma vida de adoração. De uma vida que já foi consagrada ao Senhor, uma vida que é dedicada ao Senhor no dia a dia, na nossa rotina. Nós temos essa consciência? Será que a gente acorda toda manhã, primeiro, dando graças ao Senhor de que as misericórdias dele nos mantêm vivos? A gente acordou, gente. Estamos vivos para mais um dia. Né? Para quê? Para tocar nossa vida, fazer o que a gente quer? Não, pessoal. O seu trabalho que você trabalha, você escolheu por quê? Ah, porque tinha o melhor salário,
porque o cargo era melhor. Pessoal, pensa bem. Você é servo do Senhor Jesus. No trabalho onde você está, você tem que ser reflexo de um Deus santo, de um Senhor que morreu por vocês. É para isso que vocês estão lá no trabalho. O que Jesus espera não é menos de vocês, é que vocês sejam testemunhas dele no lugar onde vocês estão. Ah, vou no trabalho, eu vou na faculdade, eu vou na escola, né? Eu estou em casa com os meus filhos. Tá, o que você está fazendo para o reino? Você está fazendo para a sua vida? Ou você está fazendo para o reino? Né? Então, essa é a reflexão que a gente tem que trazer. Ah, eu venho no domingo adorar o Senhor. Não, gente, não. A sua adoração é diária. É um sacrifício vivo, envolve a sua vida. A sua vida é integral. Você não divide sua vida. Você já viu aquela coisa de, ah, vou para o trabalho, mas não traz seus problemas para o trabalho. Gente, não existe isso. Você vai para o trabalho e você leva seus problemas junto. Não leva? Leva. Lógico que lá você vai ter que ver uma forma de lidar com o problema de forma que ele não impacte a sua performance ali no trabalho. Mas você é um ser integral. Você não deixa os problemas em casa. Você leva. E na vida com Deus é a mesma coisa. Eu não segmento. Eu não falo assim, ah, agora eu estou no trabalho. Não, nada a ver com a religião. Calma lá. Lógico, você não vai pegar o seu tempo de trabalho e ficar pregando para o cara do lado, porque você tem um compromisso. Você assinou um contrato com o seu chefe em que você vendia o seu tempo de trabalho. Sua dedicação ao trabalho é parte da sua responsabilidade. Você se comprometeu. Agora, de que forma você faz o seu trabalho? As pessoas estão vendo o Senhor Jesus na sua vida, na forma como você faz o seu trabalho? Você está disposto a tomar decisões difíceis no seu trabalho? Difíceis do tipo, ah, todo mundo faz isso aqui, vou fazer também. Não, às vezes não, gente. Às vezes você vai ser obrigado a dizer que você não pode fazer. Às vezes você vai ser obrigado a falar, acho que eu vou perder o meu emprego. Eu comecei num trabalho novo no ano passado, em outubro. Estava muito feliz. Deus tinha me dado uma oportunidade. Nitidamente era a mão de Deus sendo colocada ali, né, para eu começar aquele trabalho. Comecei. Passaram poucos meses, a gente teve uma situação muito crítica lá, e a decisão do meu chefe na forma de conduzir aquilo, eu olhei para aquilo e falei assim, não vai rolar, eu não vou poder fazer isso. Aí eu mandei uma mensagem para ele estava viajando, falei, a hora que você voltar, eu preciso me encontrar com você, qualquer horário, onde você falar, em um café, qualquer lugar, a gente precisa falar. E na hora ele percebeu que a coisa pegou, né, e ele já sabia que assunto se referia. E eu cheguei para a Cris e falei, Cris, minha esposa, para quem não sabe, né? Eu falei, tem uma decisão difícil a tomar aqui, né? Eu vou falar com ele, tem uma boa chance de eu voltar sem emprego. E na minha cabeça, a coisa já estava por aí. Né? A Cris falou assim, não, tenha calma, vamos, vai lá. Ainda. Eu disse, não, tudo bem, mas assim, deixa eu me preparar, eu tenho que me preparar porque eu sei que a coisa não vai ser... Eu não via outra alternativa. Eu não ia poder agir como ele esperava que eu agisse naquela situação. Orei bastante, me preparei, falei, puxa Senhor, mas que coisa estranha, o Senhor me deu um emprego, né? Para mim foi nítido que foi o Senhor que colocou no meu colo, né? E agora passou o quê? 2 meses e eu já vou ter que sair desse trabalho? Mas beleza, o Senhor quer prover, se não vai ser por aqui, vai ser por outro lugar que o Senhor vai prover. E aí eu fui para essa reunião com ele. Aí cheguei lá, sentei com ele, falei assim, Elber, cara, eu não vou poder fazer isso. Você sabe os meus princípios, os valores que eu defendo, eu não posso fazer isso. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou perfeito, não, eu faço um monte de coisa errada. Mas está nítido para mim que eu não posso seguir por essa linha. E eu não acho que é uma linha legal para a empresa seguir. Falei, cara, eu fico constrangido de vir falar com você, porque eu não tenho uma solução também. Eu gostaria de chegar aqui falando, ó, não vamos fazer isso, mas vamos fazer aquilo outro. Eu não tenho essa solução, não tenho ideia de como a gente podia agir. Mas será que a gente não pode buscar um aconselhamento de alguém? Alguém mais experiente?
Alguém que você conheça? Eu não conheço. Eu falei, cara, se eu puder ajudar com alguma coisa, eu estou aqui disposto a ajudar. Mas o que eu estou vindo falar para você é, se a gente for por essa linha, eu não vou poder continuar na empresa. Falei assim para ele. Conversamos bastante, falamos bastante sobre valores. Né? Ele é um cara que também respeita bastante valores cristãos, né? Apesar de não ter o Senhor Jesus. Aí, papo vai, papo vem, uma hora ele chegou e falou assim, Carmona, lá ele me chama de Carmona, tá? Carmona, nós não vamos seguir naquela linha, então. Nós vamos por outra linha. Vamos fazer assim, 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 assim. Você não vai precisar ir embora, tá? Aí eu parei, olhei assim, você vai fazer? Vou fazer desse jeito. Eu não sei o que vai dar, ele falou. Não sei. Mas nós vamos fazer assim. Tá bom para você? Eu falei assim, não, tá bom. Eu convivo com essa solução, sem problema. Então vamos assim. Seguimos assim. Passaram-se 2 semanas, sei lá. Foi difícil, uma situação que, na verdade, até hoje não se resolveu, tá? A gente trabalha com uma parte financeira e envolveu uma fraude de um cliente nosso. É a forma como a gente ia lidar com essa fraude. A situação ainda não se resolveu, está se resolvendo aos poucos, né, com a estratégia que foi montada depois. Mas algum tempo depois a gente conversando, ele falou para mim, falou assim, Carmona, aquela conversa nossa foi muito importante para mim. Foi muito importante, inclusive, para eu repensar os meus valores, a minha forma de ver como a gente conduz a empresa. Aí eu falei assim, senhor, eu estou entendendo agora por que o senhor me colocou aqui. Né? E esse é um exemplo, mas tem tido vários. Né? E eu decidi nesse trabalho novo, eu fico pegando água e esqueço de beber. Nesse trabalho novo eu decidi encarar ele de uma forma diferente também. Né? Ficou muito claro que foi o Senhor que me deu esse trabalho. Como tudo, gente, tudo que a gente tem na vida da gente é Deus que deu. A gente esquece disso, né? A gente entra num ritmo de achar que a vida é assim, vamos tocar, vamos levar a vida, né? Mas não é, gente. Como eu falei, a gente acordou hoje de manhã, abriu os olhos porque o Senhor tem misericórdia de nós e permitiu que a gente acordasse. Então eu decidi olhar para o meu trabalho assim, Senhor, estou lá para o Senhor, não é para mim. Não sei o que vai acontecer. E não sei mesmo, até hoje eu não sei. Mas Deus tem feito grandes coisas. E eu espero realmente que Deus abençoe a empresa, né, através do meu testemunho também. Me use como testemunho lá. Né? Então, pessoal, por que toda essa história que eu estou contando? Né? Nós nos sentimos constrangidos a vivermos uma vida com Deus. Por quê? Porque eu preciso fazer isso para ser salvo, né, Fabrício? Não. O Senhor já pagou esse preço. Mas agora eu sou servo dele. Né? Tá bom. Mas como é que a gente faz tudo isso, então, pessoal? Como que a gente faz tudo isso? Né? Como é que a gente põe isso na prática? Como é que eu ofereço a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional? Ideias. O que vocês acham que a gente podia fazer para fazer isso? Difícil, né? Mas e aí? Temos que pôr em prática. O que vocês acham? Pode chutar qualquer coisa aí. Se estiver errado, a gente aprende junto. Muito, muito bom. Então, nosso irmão falou: ó, está em oração o tempo todo, para a gente não esquecer qual que é o nosso propósito. O que mais? Oi, desculpa. Conhecer mais a palavra. Muito bem. Então, assim, eu sou servo de alguém. Né? Eu preciso saber o que ele quer de mim. Né? Então, como que eu vou saber o que ele quer de mim? Através da palavra. Faz muito sentido. O que mais? Uhum. Santidade. Né? Falou ali um sacrifício vivo, santo e agradável. Né? O que é a santidade? Vamos pensar um pouco.
sermos imitadores de Cristo, né? O Senhor Jesus mostrou muita coisa para nós nos evangelhos, né? De como devemos agir, ensinou muitas coisas, mas ele viveu muitas coisas. A gente pôde aprender por ver na prática na vida dele, né? A maior delas foi o sacrifício dele, né? Que mais? A gente, nosso dia a dia é um conjunto de decisões que a gente toma. As decisões que a gente toma estão alinhadas com o Senhor. Você tem que tomar uma decisão importante, né? Então, nós não podemos negligenciar as pequenas decisões que a gente toma na vida, né? Também. E muitas vezes a inclinação do nosso pecado faz com que a gente tome decisões equivocadas, até decisões na cabeça de Jesus. Então a gente está sendo sensível a cada decisão que a gente toma, e decisões grandes. Você tomou uma decisão grande, né? Uma decisão grande, decisões que estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Não sei se todos ouviram, pessoal, mas o que foi dito aqui, as nossas decisões têm que ser firmadas no Senhor. Sejam elas pequenas, mas as grandes também, né? Então, a nossa vida é feita de decisões. Diariamente nós tomamos decisões, né? O quanto elas de fato estão firmadas no Senhor. Bem, que mais? Quando a gente toma decisões, acho que diante das outras pessoas por um motivo de acreditar que não é a vontade de Deus, por exemplo, ou que seria um ato de desobediência, a gente também expor esse motivo, né? Porque senão a gente está sendo servo de Deus sem carregar o nome de Deus. Então, não é simplesmente, não faço isso porque eu não faço isso. Às vezes a gente tem essa tendência, né, de acabar aí. Não faço isso porque eu acho que é errado. Aí a gente tá sendo pessoas éticas, não servas. Né? A gente cai num legalismo, né? O que o Fernando falou é uma coisa importante, né? Muitas vezes nós vivemos nossa vida e nós não carregamos junto o nome do Senhor, né? É o agente secreto, né? Várias vezes. Pô, o cara é cristão também, né? Estamos há 9 anos na mesma empresa, eu não sabia, cara. Então isso é um perigo, né, pessoal? Porque daí você começa a recordar o que aconteceu nesses últimos 9 anos. Você, caramba, é cristão? Né? E às vezes o agente secreto somos nós, tá? Não tá brincando falando do coleguinha do lado, mas às vezes é a gente. Né? Então isso é importante, tá? Carregamos o nome do Senhor Jesus, somos servos dele, nós somos representantes dele. Isso é importante. Pessoal, na verdade, Paulo, ele fala bastante aqui sobre o como fazer isso no texto seguinte, tá? Romanos 12, 2. A gente tinha lido 1. E agora no 2, ele fala o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Super conhecido esse versículo também, né, pessoal? Eu amo de montão esses 2 versículos, tá? Estou muito feliz de dividir com vocês aqui, estudar junto com vocês. Olha só, né? O texto fala assim: não se amoldem ao padrão do mundo, desse mundo. Olha a palavra, amoldem. É molde, sabe o molde? Quando você faz alguma coisa. Quando criança, que já fizeram coisinha de gesso, que tinha um molde de gesso lá. Quem já comprou na feira aqueles suquinhos que vinha no plastiquinho, em forma de carrinhos, que era só corante aquele negócio, né? Aí, não é? Cortava em cima assim com a tesoura, tomava aquele negócio, ficava com a língua da mesma cor, né? Aquele negócio lá. E depois, várias vezes eu fiz isso. Pegava aquele plastiquinho lá, a gente fazia mistura de gesso, enchia aquele negócio lá e deixava secar. Depois cortava o plástico e jogava fora. Carrinho de gesso, bichinho de gesso. Alguém já fez isso aqui? Não? Ah lá, fez. Eu fiz também. Que vergonha, gente. Nossa, senti um velho aqui. Eu sei que eu sou velho, mas... Muito bem, mas é isso. Não se amoldem,
Né? Não sigam o molde do padrão desse mundo. Né? Ó, não se amoldem ao padrão desse mundo. Gente, esse mundo estabelece padrões. Concordam? Concorda que a cada hora você vê um padrão novo surgindo nesse mundo? A cada hora, gente. É impressionante. Né? A linguagem, a forma de se comportar. A pandemia trouxe padrões completamente diferentes que nós estamos batalhando até hoje. As empresas estão brigando com o negócio do home office, ou volta presencial, não volta. Né? Dilemas que todo mundo está sofrendo. Né? Equipes nos trabalhos, né? Escola. Né? E aqui, Paulo fala assim, não tomem a forma desse mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Né? Trouxe uma figurinha aqui, acho que não dá para vocês verem. Ó, aqui é um moldezinho, tem um cérebrozinho aqui e um coraçãozinho. Quem que define o molde do seu coração e do seu cérebro? É o mundo? Tá errado, pessoal. Se é o mundo, tá errado. E isso é complicado. É complicado você não tomar a forma do mundo. O exemplo que eu dei aqui do trabalho, era mais fácil eu ter feito de conta, tá bom, não, vamos seguir aqui, seguir a linha que o chefe estava definindo lá. É bem mais fácil, bem mais fácil. Então é mais confortável para a gente tomar a forma do mundo. É mais difícil a gente se manter firme no Senhor e confrontar. É bem mais difícil. Então ele está falando aqui, né? Não tomem a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente, pessoal. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, para eu não tomar a forma do mundo, eu preciso renovar a minha mente. Como que eu renovo alguma coisa? Como que você renova a decoração da sua casa? Opa, isso é importante. A gente compra imóveis novos, quadros novos para pôr na parede e tudo. Dá para chegar o caminhão lá, abre e bota tudo para dentro? O que eu tenho que fazer primeiro? Tira as coisas velhas, gente. Senão não cabe. Não cabe. A não ser que a casa novinha, né? Quando eu mudei para a casa que eu estou agora, casa grande, né? Na época que eu cheguei, falei, nossa, casa enorme. Morava num apartamentozinho de um dormitório. Aí a gente trouxe num caminhãozinho baú, todo o apartamento, todo. No caminhãozinho baú, pequenininho. Chegamos lá e falamos, agora eu vou colocar os móveis na casa aqui. Colocamos lá sofá e cama, não sei o quê. Entrei na casa e falei, cadê meus móveis? Olhava, não achava os móveis, mas, gente, sofazinho de 2 lugares no meio da sala, assim. Só dava ele ali. Aí você bota a cadeira de plástico, bota um monte de coisa para preencher até você conseguir comprar mais. Né? Mas é isso, pessoal. Para trazer móveis novos, eu tenho que tirar os velhos. Eu tenho que tirar os velhos, gente. Tem que abrir espaço. Então, para renovar a minha mente, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tirar o que é velho para dar espaço para o que é novo. Né? E aí ele segue mais. Ele fala para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, vamos falar um pouco sobre forma do mundo, então. O que mais que a palavra nos fala sobre isso, né? Lá em 1 João 2, 15 e 16, diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aqui é a NVI, tá? Sei que tem um monte de gente acostumada com atualizada, acho que tem uns textos diferentes aí, né? Nós vamos passar por cada um desses 3 aqui. Mas se você ler na versão atualizada, vocês vão ver que a explicação é a mesma aqui, tá? Então, olha só, né? O que João está falando aqui em 1 João, né? Pois tudo o que há no mundo não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, se eu não devo tomar a forma do mundo, deixa eu entender o que vem do mundo, então. Né? Cobiça da carne. O que pode ser cobiça da carne, pessoal? Vai ter churrasco, e eu tô doido para comer aquela picanha. É isso?
Não? O que é a cobiça da carne, então? Querer o que é do outro. Muito bem. As coisas do outro, né? As coisas que dão prazer, né? Então, quando a gente pensa em carne, não sei se vocês concordam comigo, a gente pensa muito em satisfação de prazeres, né? Cobiça dos olhos, também acho que entra nisso, né? Olhar o que o outro tem. Como eu queria ter aquilo ali, né? Ostentação de bens, né? Como é que o pessoal... ostentação, né? O cara que ostenta, funk que é cheio de ostentação, né? Tem o funk que é ostentação, né? Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, né? Cobiça da carne. Aqueles apetites e desejos excessivos, tá? Não tem nada errado eu ter apetites ou desejos. O problema é ser excessivo, né? Tais como comida, bebida, o sexo que foi dado por Deus de uma forma maravilhosa, mas que feita errada deixa de ser bênção, ou qualquer outra coisa que satisfaça as necessidades físicas, né? Cobiça da carne. Cobiça dos olhos, o materialismo, né? Hoje em dia a gente está muito envolto no materialismo, né? Cobiçando tudo o que vemos e que não temos, e invejando aqueles que têm o que queremos. Né? Pô, aquele carro, queria muito ter aquele carro. Né? É por causa da minha carne aquele carro? Não vou ter nenhum prazer. Tudo bem, tem um ar-condicionado maravilhoso, eu posso ter num outro carro também um bom com ar-condicionado. Não, ali o que tem envolvido é outra coisa. Né? Eu desejo ter aquilo daquela outra pessoa para me satisfazer no meu status, né? Na forma como eu pareço para as pessoas. Né? E aí, ostentação dos bens. Qualquer ambição por aquilo que nos encha e nos coloque no trono das nossas próprias vidas. O mundo nos fornece isso. Coisas que você faz para se exaltar diante dos outros. Né? É isso que a gente busca. No seu trabalho, pessoal, de novo, faculdade, escola, né? Por que a gente faz as coisas? Outro dia eu estava conversando disso com a Cris. Por que a gente faz as coisas? Eu confesso, pessoal, que várias vezes eu faço para agradar meu chefe. O meu chefe olhar e falar assim, nossa, olha como o Renato é legal. Ele vai falar como o Carmona é legal, né? Ó, esse aí sim. Gente, pouco importa o que o meu chefe pensa. Importa o que o Senhor pensa de mim. Isso é uma mudança de paradigma tão grande. Talvez para efeitos diretos ali com as pessoas envolvidas, pouquíssimo. Mas para o meu coração, total. Total. Eu estou fazendo as coisas para ser exaltado? Não, eu sou servo do Senhor Jesus. Eu tenho que fazer o Senhor ser exaltado. Né? Então essa tem que ser a nossa busca constante. E, beleza. Então tá. Então nós entendemos aqui a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens. Né? Não tomamos a forma do mundo. Agora, o texto fala sobre renovar a nossa mente. E a gente falou aqui um pouco, né? Tira os móveis velhos para entrar móveis novos. Né? Como é que eu faço isso? Romanos 10, 17 fala o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá? A palavra de Cristo está na Bíblia. Se eu leio a Bíblia, eu estou em contato com a palavra de Cristo. Mas ouvir é um ponto importante. É um ponto importante no nosso testemunho com as pessoas, né, que às vezes a gente fica... Não, meu testemunho é importante, a pessoa vai ver pela forma como eu ajo. Né? Mas, gente, não deixa de falar, tá? A palavra ela é viva e eficaz. Então, muitas vezes, ela age por si só, sem você precisar fazer nada. É a palavra agindo. Né? Então, se ela age na vida das pessoas, ela age na minha. Então, é importante ouvir também. Ah, não tenho tempo, tal.
Podcast, gente, hoje tem tanto recurso, né? Tem Bíblia, a Bíblia falada, você pode colocar, tem no Spotify, tem num monte de lugar aí, né? Você pode ouvir a palavra constantemente, né? Ouvir o ensino da palavra, né? Isso é importante, ouvir. Ler. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui nós estamos falando de Apocalipse 1:3. Lógico que ele está falando de ler as palavras dessa profecia, né? Mas, gente, essas profecias, Apocalipse, estão na Bíblia. E eu não tenho a menor dúvida de que todo o resto aqui se aplica à Bíblia toda também, né? Quem lê também vai ser muito feliz, né? E se ouvir e guardar tudo que você está aprendendo ali, você vai ser muito feliz. É isso que a palavra está falando. Leia a palavra. Estudar. Às vezes eu ouço, leio, mas só na correria do dia a dia e tal. Mas o quanto de fato eu paro para estudar a palavra? Aqui em Atos 17:1, fala assim: os bereanos são de Bereia, tá? Não é de um planeta, não, é uma região. Os marcianos, os bereanos, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, ouviram, leram, tá? Examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Tá? Então, faz parte da nossa dedicação ao Senhor, como a Karina falou, eu preciso conhecer esse Deus. Então eu preciso ler a palavra, eu preciso ver o que ele fala. Só que eu preciso checar, gente. Tem fontes de monte. Eu acho que os iberianos estão renovando a mente deles. Sim. Fazendo assim, quando você fala de renovar, mudar para novos móveis, mas eu acho que a gente pode manter os velhos móveis e renovar nossas mentes e nosso coração lendo a palavra de Deus, entende? Mas eu acho que ali, quando fala de renovação das nossas mentes, também é muito isso. Quando a gente vem aqui, quando a gente estuda a palavra, quando a gente fica... nossa vida é sempre uma correria, né? Está sempre tendo coisas novas. Mas quando você faz essa renovação, é como se você fizesse uma renovação dos laços para o Senhor, dessa forma você está renovando a tua fé e trazendo coisa nova mesmo da palavra de Deus. Ela é viva, sim, e abundante o tempo todo. É como um rio que está trazendo água o tempo todo. Nós estamos estudando aqui Romanos 12, 1 e 2. Quantas pessoas aqui já tinham lido esse texto aqui na vida? Várias vezes, né? Várias vezes. Gente, não sei vocês, mas quantas vezes a gente lê um texto, a gente nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha pensado. Gente, a Bíblia é viva. O Espírito Santo age através da palavra. Né? E cada vez ela vai ser diferente. Ela renova a mente da gente, mesmo a gente vendo coisas que a gente já viu. Tá? Então, faz parte do nosso papel examinarmos as coisas, as Escrituras, profundamente. Vamos avaliar tudo que a gente ouve. Gente, tem tanto conteúdo hoje em dia que é até perigoso. Quantidade de porcaria que tem por aí. E que às vezes a gente ouve e acha que tá beleza. Não, vamos examinar. O que as Escrituras falam? Memorizar, pessoal. Acho que a gente já perdeu muito disso hoje em dia. Né? Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei muito do Valentim. Quem se lembra quando o Valentim veio aqui na igreja e propôs um desafio para a gente de memorização da palavra? Valentim tem decorado livros inteiros da Bíblia. Gente, livros inteiros. Decorou Filipenses. Tempo atrás ele estava decorando Filemão. Ele falou assim, quer começar aos pouquinhos? Decora Filemão. É um capítulo só. Pega e decora. Gente, ele decora. Aí a última vez que eu encontrei com ele, eu falei assim, Valentim, deixa eu entender. Você faz isso, tal, você tá propondo outros desafios, está indo para outros livros, tal. O que você faz com os outros? Como é que você faz? Filipenses já foi. Eu perguntei por mim, tá? Porque eu decoro um negócio aqui, daqui a pouco eu decorei os outros lá e esqueço aquele. Já era. Ele tem uma rotina, gente,
de voltar nos outros e relembrar, né? Então imagina o que é isso. Vocês sabem quando a gente, muitas vezes você tem uma situação que acontece na sua vida e te vem o verso de uma música, que você está sempre cantando e tal? Gente, versículo é a mesma coisa, tá? Então, óbvio que muitas vezes o que a gente lembra de um verso de uma música, às vezes é um versículo, né? Mas faz parte, gente. Tem que estar na memória da gente, porque no momento do desespero, no momento da necessidade, a primeira coisa que vem é a palavra. Então temos que memorizar. Fala aqui, ó, em Salmo 119, 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó, decorar, né? Decor. Já devem ter ouvido isso, né? Decor, do coração, tá? A origem é essa. Eu guardei no coração, tá? Então precisamos decorar. Memorizar a palavra. E meditar na palavra. Eu fui procurar a figurinha para colocar aqui de meditar, você já sabe o que eu achei, né? Na internet, né? Meditação. Assim. Não. Meditar, gente, é botar a cabeça da gente para funcionar, tá? Não é a meditação que o mundo ensina é assim, esvazia sua mente, deixa ela vazia. Não, aqui é você pega aquilo que você leu, que você memorizou, que você ouviu e bota para funcionar. Nós temos que constantemente estar pensando na palavra, tá? Com isso nós vamos estar habilitados, pessoal. Rapidinho, ó, mais 3 minutinhos a gente acaba. 2 Timóteo 3 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra nos prepara, pessoal. E aí eu queria concluir. Olha só que interessante. Há pouco tempo atrás, nesses lances de reler os mesmos textos, eu me deparei com um comentário como esse que eu achei muito pertinente. O texto que a gente leu, Romanos 12, 1 e 2, fala que, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Tá? Então existe algo que eu posso oferecer que é agradável a Deus. E aí o 2 fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe um aspecto da vontade de Deus na minha vida que é agradável para mim. Eu vou sentir aquilo, a vontade de Deus sendo feita na minha vida de uma forma agradável. Tá? Então, acho que um insight legal aqui é: se o nosso sacrifício vivo e santo for agradável a Deus, a vontade boa e perfeita de Deus em nossa vida será agradável a nós. Tá? Que a gente possa buscar isso, pessoal. O nosso sacrifício vivo passa por um processo de construir uma intimidade com Deus. É isso que a gente tem que buscar. E isso só é possível através de disciplinas espirituais. Tudo isso que eu falei aqui hoje é para mostrar o sacrifício vivo, que leva à intimidade com Deus através de disciplinas espirituais. Para mostrar o programa do nosso curso, tá? Então, nosso curso, vamos lá para começar. Nosso curso terá o seguinte programa. Hoje nós vimos uma vida de adoração e devoção pessoal. Nós estamos falando de devoção pessoal. Como que a adoração se reflete na minha vida pessoal. Próxima aula, nós vamos estudar sobre ouvir a voz de Deus. A palavra. Né? Falamos bastante hoje aqui de como estudar a palavra. Né? A outra aula, nós vamos estudar sobre ser ouvido por Deus. Se eu preciso ouvir de Deus, eu também preciso ser ouvido por Deus. É a minha vida de oração. E eu pertenço a um corpo. Como é que é a minha vida em comunhão? Nós vamos passar por essas disciplinas espirituais, pessoal. A nossa devoção pessoal depende de a gente se dedicar e de a gente colocar empenho nisso. Tá? E por fim, nós vamos na última aula, concluindo e amarrando tudo,
A gente vai falar sobre influências musicais e em relação à essência da adoração, tá? Como é que isso se reflete sobre, nos aspectos de influências musicais que nós temos já na nossa vida no dia a dia. O livro base que a gente está usando aqui é esse. Na livraria provavelmente nós vamos ter lá, tá? Que o pessoal da livraria me perguntou, Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária, de David Mattis, da editora Fiel. Para quem tem e-book, gosta de usar tal, provavelmente você consiga esse livro de graça no site da editora Fiel, tá? Para ler no e-book. É o livro que a gente vai usar como base aqui. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Deixa eu fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer pela riqueza da tua palavra, Senhor. É impressionante como a gente, estudando textos já tão conhecidos por nós, nos deparamos com verdades tão novas para a nossa vida, Pai. Queremos te agradecer por isso, por ela ser viva, por ela ser transformadora. E queremos pedir, Pai, que o Senhor de fato nos constranja a termos uma vida dedicada ao Senhor, uma vida como servos do Senhor, em que a nossa adoração seja cotidiana e diária, e que o domingo seja apenas um reflexo dessa adoração, Pai. Te agradeço pela vida de cada um de nós aqui, nos leve em segurança para as nossas casas, fique com o nosso restante de domingo e nos guie por essa semana, Pai. O que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.